Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos ler o texto Seguindo Jesus. Esse texto foi escrito pela Daniela Soares. Essa irmã escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E, assim, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos nos ater agora à nossa mensagem, ao nosso texto bíblico de hoje, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 21. Então, o que tem de mais importante no nosso devocional é esse momento. É o momento em que lemos a palavra e você deve conferir aquilo que está sendo lido com a sua Bíblia, tá bom? Então diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 21. Vocês, escravos, submetam-se ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se ele for bondoso e amável, mas também se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados, por terem feito mal. Mas se sofrem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem o bem. Mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, ele é seu exemplo, sigam seus passos. Eita, como é difícil, né? A gente não reclamar quando é açoitado, quando leva uma dura, quando alguém nos adverte quando a gente está errado. Ai, é duro demais, né, irmãos? E como é difícil deixar o velho homem de fora e estar com um novo homem ali, para seguir os passos de Jesus. Bem, então vamos orar pedindo a Deus que abençoe o nosso manancial, o nosso devocional, as coisas que nós vamos ler e comentar para que as palavras do Senhor se misturem às nossas, de forma que nós possamos aprender alguma coisa de bom, tá bom? Então vamos lá? Senhor Jesus, nós somos gratos pela tua palavra e pela liberdade de poder manuseá-la em várias traduções, de vários jeitos. Obrigada, Pai, por tua palavra. Que nós possamos lê-la, entendê-la e seguir os seus passos. Fica conosco nesse devocional, Senhor. Precisamos de ti. Em teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o versículo escolhido pela irmã Daniela Soares é o 21, que diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Olha, irmãos, não é fácil não, né? Mas nós temos que seguir os passos de Jesus. As pessoas têm que identificar Jesus na nossa vida. Bom, a irmã Daniela Soares, ela começa dizendo aqui que tá na moda, né? Seguir alguém nas redes sociais. Eu mesmo sigo várias pessoas. Eu sigo o pastor Jeremias Pereira, eu sigo a igreja Nova Vida lá no Rio de Janeiro, a igreja a Nova Aurora. Eu sigo vários pastores, entendeu? Eu gosto, eu acho legal. Sigo alguns cantores também para saber o que eles estão fazendo, enfim, se existem lançamentos. Tá na moda, né? E a gente acaba embarcando nessas questões. Então, quantas páginas, quantos canais e perfil do YouTube estão sendo referência para milhões de pessoas através da internet? Então, não há problema nenhum você seguir uma pessoa que você gosta, tal, desde que você tenha discernimento e sabedoria para não ficar repetindo as coisas como um papagaio e não imitando, né, feito um babaca. Então, você tem que ter discernimento até para usar as redes sociais. Então, essas pessoas que, algumas, né, dessas pessoas que têm esses canais são chamados de influencers. Porque a gente aqui tem um canal, né, o canal se chama Aquilo Que Eu Entendi. E eu gravo há 1 ano e meio, mas existem apenas 78 seguidores. Por quê? É um canal que foi criado apenas para nós aqui, né? Logicamente que todas as pessoas que quiserem ouvir a palavra, que quiser fazer um devocional conosco, ela será bem-vinda. Então, nós temos 78 pessoas que seguem o nosso canal, mas eu não sou uma influencer. Então, nem todo mundo que está na internet é uma influencer, mas existem muitos influenciadores digitais que ditam como você fala, como você pensa, o jeito que você vai falar, o jeito que você vai se vestir.
né? Eles são influenciadores digitais. Então, a moda agora é seguir alguém. E às vezes a pessoa segue uma tendência, uma ideologia, né? Tem gente que é da esquerda, tem gente que é da direita, cada um segue aquele que mais lhe apraz. Então, dentro de milhões e milhões de opções, a gente encontra, sim, conteúdo interessante e edificante. Muita coisa eu tenho aprendido na internet com essas pessoas que eu sigo, né? A pastora Thalita Pereira. Nossa, eu sigo muita gente, assim, que me ensina muita coisa. Pastor Lucinho, enfim. Por quê? Porque existem muitos servos do Senhor que estão usando esse recurso, principalmente por causa da pandemia, né? As igrejas fecharam, é por isso que o nosso canal aqui, Aquilo que Entendi, nasceu. Porque a pandemia veio, as igrejas foram fechadas, e para que a gente pudesse continuar fazendo o nosso devocional juntos, eu acabei criando esse canal. Então é por isso que muita gente passou a usar esse recurso. Então é uma bênção, sim. Mas o que precisa de fato ficar impresso aonde? No nosso coração, é que a gente já tem uma referência para a nossa vida, né? A referência não é nenhuma dessas pessoas, por mais inteligente, por mais que elas tenham nos ensinar, a nossa referência é Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Então, o que o Pai requer de nós é o quê? Que a gente olhe e ande como Jesus Cristo andou, como está lá em 1 João 2,6. E diz assim, ó. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Então, a gente, para andar com Jesus, tem que fazer as coisas que ele fez também, né? Então, Jesus nos deixou o exemplo, como tratar as pessoas, como orar, como honrar os pais, como servir a Deus, como se consagrar, enfim. Jesus, ele nos ensinou como um GPS, como é que a gente tem que andar nesse mundo, de que forma, para onde, está tudo esclarecido. Então, com o estudo da palavra, a gente aprende que a gente tem que fazer isso, principalmente através dos evangelhos. Então, a gente tem que o quê? Aprender aqui, ó, na palavra do Senhor, a ser dedicado, aprender aquilo que Jesus tem para nossa vida. Se não lemos a palavra, não sabemos o que ele tem para nós. Aí fica difícil, né? Atender e seguir os passos de Jesus. Então, assim, será que a gente é uma pessoa vazia, que não tem nada no interior, que tem seguido pessoas que não tem nada a ver? Quais são as opiniões que têm realmente pesado nas nossas decisões? Será que a gente, na hora de dizer que é cristão, prefere ser um agente secreto para que não entrar em debate e disfarça? Será que a gente prefere se calar? Será que a gente fala demais e não fala coisas que tem qualquer conteúdo? Como tem sido o nosso estilo de vida? Tem sido igual ao de Jesus Cristo? Ou a gente tem seguido os influenciadores digitais e tem agido como eles agem? Então, quando a gente se alinha ao propósito de Deus, quando a gente é realmente de Jesus Cristo, a gente vai o quê? Encontrando sentido para a vida. Faz sentido estar por aqui, né? Não, a gente passa tudo isso porque nós temos um propósito que é o propósito de Deus. Pois a gente está sendo aquilo que Deus projetou para nós, como está lá em Romanos 8:29, que diz assim, ó. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, a gente não está aqui bagunçado, sem sentido de bobice. A gente tem um propósito e as pessoas reconhecem o nosso propósito de acordo da forma que a gente age. Eu vou contar uma pequena historinha que muitos irmãos aqui certamente conhecem, mas é só para fixar essa nossa ideia aqui, como que é uma pessoa que não tem Jesus e não se arma das coisas que Jesus nos dá, né? Então diz que um pai convidou um filho para irem até a cidade mais próxima e para aproveitar a companhia um do outro, eles foram andando a pé. Andaram, o sol estava quente. Num determinado momento, o pai disse para o filho,
filho, vamos deitar ali debaixo daquela árvore, vamos beber bastante água, curtir o momento e depois seguimos viagem. E assim fizeram. E daqui a pouco eles começaram a ouvir o som de rodas. Aí o menino disse: olha, pai, escuta, ali vai vindo uma carroça. Aí o pai disse: sim, você tem razão, está vindo uma carroça vazia. Aí o menino disse: carroça vazia? Como é que o senhor sabe que a carroça está vazia? Aí o pai disse: presta atenção no barulho. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Então, irmãos, que nós não sejamos carroças vazias, fazendo barulho, falando bobagem, coisas sem sentido, falando o tempo todo, coisas que não agradam a Deus. Que nós possamos estar cheios do conteúdo do Senhor. Que a nossa carroça seja cheia ao ponto de que quando nós formos rodar, as pessoas reconheçam que a carroça está cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Já temos a nossa referência, a referência da nossa vida. Já temos o exemplo a ser seguido, Jesus Cristo. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.